voltar aqui com esse segundo vídeo para a gente falar de novo sobre Marx, sobre ideologia, uma coisa bem simples. Eu espero que vocês estejam pegando mais ou menos a ideia que eu estou dando para vocês. Não é difícil, dá um pouquinho de trabalho. Se vocês lerem no livro, tá? A partir da página 75, eu vou anotar isso para vocês. Se vocês lerem no livro, vocês vão conseguir entender direitinho o que eu estou falando, tá? Vamos voltar para a aula, vamos compartilhar aqui a tela com vocês de novo, certo? Nós temos aqui o próximo slide. No slide anterior a gente falou um pouquinho de algumas ideias do Marx. Vamos completar essas ideias aqui agora, tá? Marx procura demonstrar que as ideias, né, representações da realidade, os pensamentos, não são frutos da consciência humana, não é algo espontâneo, já nasceu com o indivíduo, tá? Mas, na verdade, essas ideias, esses pensamentos, eles são reflexos ideológicos das relações sociais. Como assim? O rico, ele vai ter uma ideia, tá, propriamente desse rico, que vai ser o quê? A ideia que beneficia ele. Lembra que eu já falei muitas vezes com vocês? A meritocracia, basta você se esforçar para ser alguém na vida, é um reflexo ideológico das relações sociais. O rico vai pensar assim e vai tentar passar essa ideia para o mais pobre, tá? Então, o que Marx está fazendo aqui? Ele demonstra que as ideias não são frutos espontâneos da consciência humana, mas são, sim, reflexos ideológicos das relações sociais, dadas pelas relações de produção de bens materiais, coisa que eu falei para vocês no mês passado, tá, gente? Concretas entre os seres humanos. E que, por meio da ideologia, tá, os interesses da classe dominante se transformam nos interesses de toda a coletividade, tá? E constituem, então, a ideologia ou o pensamento dominante de uma época, tá? Como assim, gente? Então, nós temos a ideologia. Qual que é o conceito de ideologia para Marx? Para Marx, ideologia é a ideia dominante de uma determinada época. E essa ideia dominante, ela é dada por quem? Pela elite que domina na sociedade. O que determina que uma classe social ela é elite? O quanto de dinheiro ela tem. Ou, em outras palavras, que nem no mês passado eu falei para vocês, se ela é ou não dona dos meios de produção. Então, quem é dona dos meios de produção? Quem tem um dinheiro acaba determinando também os modos de se pensar, acaba determinando a ideologia, a ideia, o pensamento dominante de uma determinada época. E como essa elite ela passa essa ideia para as outras classes sociais, nesse caso que a gente está estudando, através da mídia. Tudo bem? Então, última vez aqui, esses pensamentos que acabam dominando a nossa sociedade de acordo com o Marx, tá? Esses pensamentos, eles são ideologias da classe dominante que, através dos meios de comunicação, através da mídia, é passado para a sociedade como um todo, como se fosse a ideia da sociedade inteira. Entenderam? A ideia de uma elite passada para a sociedade como um todo, como se fosse a ideia dessa sociedade inteira. A meritocracia. A meritocracia ela serve para quem? Serve para o mais rico. Serve para o mais rico ele se manter dominante. Pensa o Silvio Santos, por exemplo. Ele mesmo fala que se esforçou muito na vida. Mas por que ele fala isso? Porque se ele fala que se esforçou muito na vida, o pobre só é pobre porque ele não se esforçou direito. E isso faz com que esse pobre se mantenha dominado, porque ele vai acreditar, é verdade, eu sou só pobre porque eu não me esforcei direito. Quando, na verdade, nós temos toda uma estrutura social muito mais complexa que mantém esse pobre como pobre. Tá? Então, não basta apenas esforço, certo? Qual que é a ideia, então, aqui que eu não quero que vocês esqueçam? Que a ideologia, para Marx, é a ideia dominante de uma determinada época, dada pela elite econômica. Tudo bem? Essa é a visão de Marx. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque no próximo slide eu quero mostrar para vocês um outro conceito de ideologia, o conceito de Gramsci, tudo bem? Vamos lá, vocês vão achar interessante. Ó. Diferentemente de Marx, que aprofundou seus estudos no campo da economia, tá? Porque no campo da economia, o que difere uma classe da outra é a economia, é a quantidade de dinheiro, são os meios de produção, tá? Então, diferente de Marx, que aprofundou seus estudos no campo da economia para desenvolver sua crítica ao modo de produção capitalista, para desenvolver a sua ideia de ideologia também, Gramsci privilegiou o estudo da cultura como campo estratégico de luta. Como assim, gente? Para Marx, a cultura, a televisão, a mídia, ela é utilizada pelos mais ricos para
quê? Para dominar os mais pobres. Até aí, fácil, certo? Através da televisão, a indústria passa seus valores para os mais pobres, para que esses mais pobres eles vivam como a indústria quer. Para que esses mais pobres sejam, por exemplo, consumistas, gastem dinheiro, gerando mais lucro ainda para os donos das empresas, tá? Só que Gramsci fala, não, peraí, a cultura não é só isso, ela é maior do que isso, tá? O que ele quer dizer? Na visão do Gramsci, as ideologias, elas são concepções de mundo. Não é apenas a visão da elite imposta para a sociedade como um todo. A ideologia é a visão de mundo. E essa visão de mundo, ela difere se eu sou rico, se eu sou pobre. Então, eu tenho visões de mundo diferentes da mesma sociedade, certo? Se eu moro no Irmã Nova, eu tenho uma visão diferente de São José de alguém que mora no Campos Alemães. E olha que é a mesma cidade, mas são experiências de vidas diferentes, certo? Então, ó, as ideologias para Gramsci são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos sociais que atribuem sentido às suas experiências de vida, ok? Então, vocês lembram do rolo do Rolex, lá do Luciano Huck e do Ferrez, que eu falei ano passado para vocês? Nós temos a visão do Luciano Huck, que perdeu o Rolex, que foi roubado. Mas nós temos a visão do cara que roubou o Rolex, que custa, sei lá, não sei quantas casas no Capão Redondo, ou na periferia de uma grande cidade, certo? Então, nós temos visões de mundo sobre o mesmo assunto, sobre a mesma cidade, dada pelo quê? Pelas suas experiências de vida, tá vendo aí? Ok? Simples, fácil, tá? Nessa concepção de Gramsci, os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante. Eu não apenas domino vocês assim, não é fácil dominar vocês através da imposição dos meus pensamentos, porque vocês pensam criticamente, né? Vocês vão pensar também, não, mas espera aí, mas será que é isso mesmo? Será que está certo isso ou será que é diferente? Para Gramsci é diferente. Os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante que os torna conformados à sua condição de dominados. Não. Vamos pensar, por exemplo, a internet. A internet auxilia na dominação da sociedade como um todo, como meio de cultura? Auxilia. A internet auxilia muito, né? Ela passa para a gente um modo de viver capitalista. Só que, ao mesmo tempo, na internet, nós não vemos muitos jovens da periferia questionando justamente esses valores capitalistas. Então, o que ele vai falar? Gramsci vai falar para a gente que a cultura é campo estratégico de luta, na qual eu tenho forças da elite e força dos mais pobres, uma batendo de frente com a outra, querendo ver qual é que vai ter uma maior dominância. Fácil. É bem simples, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pergunta, viu? De verdade, tá? Então, olha só essa crítica, né? Então, quando o Temer estava como... ele tinha acabado de dar o golpe na Dilma, o Silas Malafaia colocou assim: os esquerdopatas estão chorando porque Temer acabou com um dos seus antros, o Ministério da Cultura. Peraí, o que significa esse tweet, essa crítica, né? Temer acaba com o Ministério da Cultura e o pessoal de esquerda, os mais pobres, né, teoricamente, eles estão tristes. Por que estão tristes? Porque aqui a cultura é campo de batalha entre dominantes e dominados. Se os dominados conseguem se utilizar da cultura para passar a sua voz, então ela está o quê? O que essa classe mais pobre está fazendo? Ela está criticando, ela está pensando, ela está contrapondo os valores dos mais ricos. Quando acaba-se com o Ministério da Cultura, eu prejudico essa parte mais pobre, eu atrapalho essa parte mais pobre de desenvolver as suas ideias e de espalhar essas ideias. Fácil? Não é uma ideia difícil, tá? Tem no livro, dá uma lida, fica mais fácil. E se mesmo assim vocês tiverem dúvidas, manda mensagem, tá? Então, olha lá. Para Gramsci, o processo de dominação se dá nas relações culturais, certo? Na TV, na internet, no centro cultural, no cinema. É nesses lugares que se dá uma disputa pela dominação entre ricos e pobres, tá? Pois se disputa a influência preponderante exercida por um grupo ou classe social sobre os outros, e não apenas nas esferas econômicas, tá? Essa luta entre rico e pobre não está apenas na economia, está também dentro da esfera cultural. Como nesse processo a dominação não é imposta pela força das armas, mas pela capacidade de convencimento, isso é importante, viu, gente?
existiria uma disputa pela hegemonia, em que a massa dos seres humanos oprimidos não é apenas reprodutora dos valores dominantes, como pensava Marx, que a elite coloca suas ideias e apenas reproduz. Não, Gramsci fala que não é isso que acontece. Essa parte mais pobre não é dominada tão facilmente. Tá? Ela também faz a sua crítica. Ela não é mera reprodutora dos valores dominantes. Ela desenvolve, sim, a sua própria ideologia com a ajuda de intelectuais, tá? De esquerda, por exemplo, eu, professor de vocês, tá? Possibilitando, né? Possibilitando, está escrito errado aqui, possibilitando uma visão de mundo mais unitária e homogênea daquela classe social mais pobre. Tá entendendo? Aqui, ó, capacidade de convencimento. O processo de dominação não se dá pela força das armas, mas pela capacidade de convencimento. Eu já falei para vocês ano passado sobre isso. Falei para vocês sobre 2 métodos de dominação. O primeiro, através da repressão, e por isso a gente tem, por exemplo, os policiais. O segundo, através do conhecimento, e por isso nós temos a escola. E o convencimento ele é muito mais eficaz, porque quando eu coloco uma ideia na sua cabeça, e você concorda com essa ideia, você nunca vai discordar daquilo que você acha certo, até o momento que alguém venha e prove para você que aquilo estava errado, certo? E mesmo se tiver provado errado, as pessoas elas tendem a não acreditar nisso e elas não querem sair das suas convicções. Então, depois que eu conseguir convencer uma pessoa de alguma coisa, é bem difícil a gente convencer de outra. Tá? Então, a escola, ela também está dentro desse processo do quê? De convencimento. Não apenas a escola, a televisão, a internet, a mídia, as propagandas em geral, tá certo? Essa aula dessa semana, ela está tendo muita informação. Eu sugiro que vocês pensem com carinho nisso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Então, aqui, ó, o Temer tinha extinguido o Ministério da Cultura. Depois vocês dão uma olhada, bonitinho e tal, certo? O que eu quero que vocês façam para a semana que vem, um negócio simples que vai contar para vocês a presença, tá? Uma análise relacionando as ideias do Gramsci acerca da importância da cultura com a extinção do Ministério da Cultura por Michel Temer. E para isso, eu quero que vocês complementem a análise com citações do livro. Como assim citações, professor? É simples, uma coisa que eu quero já começar a ensinar para vocês. Na hora de vocês fazerem uma redação, se vocês colocam uma citação, tá? A sua argumentação ela ganha muito mais força. Não adianta você fazer assim, porque eu sei, ou porque a televisão é usada como meio de dominação, de acordo com as vozes da minha cabeça. Não. Tá? Você coloca lá, de acordo com Gramsci, abre parênteses, né, abre aspas, desculpa, cita uma parte de Gramsci que está no livro, porque aí o seu texto ele vai ficar muito melhor. E é assim que vocês vão fazendo redação na FUVEST, quando vocês forem fazer vestibular ano que vem, depois que acabar toda essa pandemia. Tudo bem? Então, nós temos essa tarefa para vocês fazerem. Eu vou disponibilizar isso daqui para vocês fazerem lá no Google Classroom, tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, se vocês quiserem conversar comigo, me manda um recado, manda alguma coisa no Classroom, que eu respondo assim que puder e eu procuro responder bem rápido, certo? Então, olha, gente, bastante coisa essa semana para vocês darem uma olhada. É preciso ler, vou deixar tudo para vocês lá no Google Classroom, as páginas certinho que vocês têm que estudar e vai dar tudo certo, tá? Então é isso daqui, a gente fica desse jeito. Um beijo para vocês e até a próxima aula semana que vem, tá bom? Tchau!